Autoridades presentes, senhoras, senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola de Governo do Executivo Estadual, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, IBGE, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, Federação Catarinense de Municípios, Ministério Público de Santa Catarina, Banco do Brasil, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, União de Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, Conselho Regional de Administração, UNOESC, ACAMOSC e Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó dão início ao Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos, Excelência na Gestão Pública, uma questão possível. Este seminário é um projeto integrado ao programa Qualifica, Mandato de Excelência, que tem por finalidade apresentar o programa aos municípios catarinenses, além de realizar palestras e debates sobre temáticas que contribuam na disseminação do conhecimento acerca da gestão pública, com o objetivo de subsidiar a atuação dos agentes públicos e políticos nos municípios, tornando-os multiplicadores das boas práticas, da eficiência e da excelência na administração pública, disseminando o conhecimento sobre gestão pública, democratizando o acesso à informação em todo o Estado catarinense, construindo agentes multiplicadores e fortalecendo a relação do Legislativo com toda a sociedade. Dentro desse contexto, o Poder Legislativo é, por excelência, o espaço constitucionalmente constituído de representação, deliberação e participação popular, essencial e inerente ao sistema político-social, que estabelece como premissa o Estado democrático de direito. É através dele que os cidadãos se fazem representados e se fazem ouvir nos processos decisórios e na definição de políticas públicas de interesse comum. A educação legislativa, portanto, constitui-se numa ação sistematizada do Parlamento, no sentido de capacitar e qualificar a atuação dos envolvidos no processo legislativo. Significa investir no aperfeiçoamento das práticas e avançar no entendimento acerca do significado, da missão e do papel institucional do Parlamento. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Senhor Juiz Eleitoral, Dr. Wilson Pereira Júnior, neste ato representando o senhor Presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Antônio Monteiro do Rego Rocha. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Valmor Scolari. Excelentíssimo senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Erneus de Nadal. Senhor Vice-Presidente da ACAMOSC, Valdenei Ferrarini. Senhor Vice-Reitor da UNOESC Chapecó, Ricardo Antônio Demarco. Senhor Gerente-Geral de Agência, Isael Kremer, neste ato, representando o senhor Superintendente Regional do Banco do Brasil, Rodinei Miller. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade
coração forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor Conselheiro Kleber Secom, neste ato, representando o senhor presidente da UVESC, Adelar Provenci. Senhor Diretor-Geral do TRE Santa Catarina e Vice-Diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Sérgio Manuel Martins. Senhora Vereadora do município de Marema, Daniela Zanini Pazini. Senhor Vereador do município de Caxambu do Sul, Vanderlei Giacomelli. Senhor Vereador do município de Caxambu do Sul, Diego Tafarel. Senhor Vereador do município de Caxambu do Sul, Ironi Correa. Senhor Vereador do município de Caxambu do Sul, Natan Geller. E Senhora Vereadora do município de Xaxim, Josiane Sampaio. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor juiz eleitoral, Dr. Wilson Pereira Júnior. Estamos aqui as autoridades. Obrigado. Senhor vice-reitor da UNOESC Chapecó, Ricardo Antônio Marco, o nosso hoje anfitrião e que deu a honra e a satisfação de receber esse evento que certamente marcará a vida do gestor público daqui para frente, de todos os munícipes da região oeste de Santa Catarina. Senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Dr. Erneuzi Nadal, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Dr. Valmir Scolari, o senhor vice-presidente da CAMOSC, Valdenei Ferrarini,
e o senhor gerente geral da agência Isael Kremer, nesse ato representando, então, o superintendente regional do Banco do Brasil, que é, evidentemente, um dos apoiadores desse evento, senhor Rudinei Miller. Senhores e senhoras autoridades mencionadas já pelo mestre de cerimônias, senhoras e senhores convidados e que se dispuseram a sair de casa nessa manhã de sexta-feira para escutar um pouquinho mais a respeito de cidadania, e a minha saudação sempre muito especial a todos os acadêmicos que aqui estão presentes. E me dirijo especialmente aos acadêmicos. Esse projeto, que a partir do ano passado, praticamente no meio das eleições de 2016, teve o impulso e a grandeza de pensamento dos desembargadores César Abreu e do desembargador Monteiro Rocha, que chamaram a competente equipe do Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do Sérgio e das nossas colaboradoras da escola do TRE, e fizeram com que as eleições não acabassem exatamente no último domingo do segundo turno nas grandes cidades, e muito menos na virada do ano com a diplomação dos novos eleitos. A intenção desse evento, a partir do momento que surgiu essa ideia, foi buscar, agora sim, sendo bem honesto, aquelas entidades em que o agente público mais se espanta enquanto se ouve falar, que é o Tribunal Regional Eleitoral, onde ele pode ter ou não o seu mandato cassado, caso ele cometa alguma irregularidade durante o processo eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é onde ele certamente passará a ser vigiado diuturnamente, a Assembleia Legislativa, que tem uma capacidade e uma riqueza enorme de material para o assessoramento dos agentes públicos, o Ministério Público Estadual, onde hoje, felizmente ou infelizmente para alguns, se o agente público ouve falar em Ministério Público, se espanta. E, obviamente, entidades civis como a OAB, o Conselho Regional de Administração e outras entidades como o Banco do Brasil e todas as reitorias em que nós temos buscado a parceria para trazer essas ideias, só tem um sentido e só tem um objetivo: fazer com que o mandato daquele que foi eleito seja limpo, seja transparente e que seja dada ao povo que a ele votou respostas não do que ele prometeu, mas as respostas do que é execuível. Sabe-se que no período eleitoral promete-se até inverter o sentido do eixo da terra. Não é esse o objetivo do TRE e nenhum dos apoiadores dizer que isso não pode acontecer. Isso faz parte do pleito. De todo modo, das atitudes em que esses vereadores e que esses prefeitos vão tomar, sim, nos compete a fiscalização dentro de cada um dos seus órgãos e das suas esferas, só que para nós, através desses seminários, é demonstrar que existem várias ferramentas de ajudas e, evidentemente, todas, além de serem grátis, de facílimo acesso, e esse é o principal objetivo. Então, sendo muito rápido, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os vereadores e prefeitos aqui da região que se dispuseram a vir e dizer que, em nome do TRE, nós estamos, evidentemente, sempre de portas abertas, e a nossa escola do TRE, que tem capacitado seus funcionários, os seus colaboradores com pós-graduação, com mestrado, estão lá para apoiar, sim, a tudo e a todos. Eu tenho certeza que todos que passarão aqui hoje a fazer o uso da palavra só tem esse objetivo, é quebrar essa barreira que existe entre o agente público e entre essas entidades que eu citei. Não tem por que ter medo. Se o nosso país está vivendo o que está vivendo hoje, e o TRE tem sido
os TREs desse país têm sido fundamentais para que a situação chegue nesse tremor que nós estamos sentindo cada vez que a gente liga a televisão, liga o rádio, conversa com o vizinho, eu tenho certeza absoluta que não é esses 2, 3, 5% que vão nos fazer pensar diferente. E por isso que eu sempre falo e sempre me dirijo especialmente aos acadêmicos. Que não adianta só dizer que está errado. Tem que vir participar, tem que vir escutar, tem que vir dizer assim, olha, o senhor poderia ter ido lá, poderia ter se capacitado, pode se inscrever no programa, tem um programa de capacitação, tem outro programa que pega todas as grandes ideias dos nossos vereadores espalhados pelo Estado e leva a todas as câmaras de vereadores. E, independentemente de partido, nós não estamos mais em período eleitoral. Nós temos que fazer com que o gestor público pense que a campanha acabou no dia da diplomação. E, graças a Deus, aqui em Santa Catarina, aconteceram em 98,99% daqueles eleitos foram diplomados. Isso demonstra, evidentemente, que nós temos um povo bom e bons candidatos. Agora resta a todos nós que estamos aqui fiscalizá-los. Fiscalizá-los para saber quem vem em eventos, fiscalizá-los através dos seus projetos, o que faz bem e o que faz mal para a comunidade e divulgar esse tipo de situação. Então, em nome do TRE, agradecer mais uma vez ao nosso vice-reitor pela abertura das portas. O TRE agora, ontem ainda nós firmamos um projeto de mestrado junto aqui ao UNESC, e eu tenho certeza absoluta que isso só faz com que o corpo dos nossos colaboradores ganhe cada vez mais força e sustentação para aguentar o que for em nome da cidadania e da soberania brasileira. Um bom dia a todos e um bom trabalho a todos. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor gerente-geral de agência Israel Kremer, neste ato representando o superintendente regional do Banco do Brasil. Bom dia a todos. Eu fico feliz em ver essa quantidade de acadêmicos presentes nesse movimento que nós somos grandes parceiros. No Banco do Brasil, a gente preza muito pela transparência, pela ética e procuramos também apoiar e trabalhar muito perto, hoje já numa atuação um pouco diferenciada, nos anos para cá, na linha da consultoria, do apoio, justamente como o doutor também comentou. Então, somos parceiros. Aqui em Chapecó temos uma plataforma especializada na área de setor público, na área de governo, para atendê-los. Então, estamos aqui à disposição. O Luciano está lá no fundo, pediria que levantasse o braço, vai passar o dia aqui conosco. Então, se tivermos alguma dúvida, algumas questões nos intervalos, enfim, também estamos à disposição, né, deste programa. Me chama a atenção, eu venho de outro estado, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu já girei alguns estados. E uma das minhas especialidades, inclusive eu já fui também gestor público, antes de entrar no banco. E me chama a atenção aqui em Santa Catarina, as ações das entidades para que ocorra capacitação, ocorra essa questão da gestão eficiente, o cuidado para que as coisas aconteçam e aconteçam da forma certa. Já girei por vários estados e aqui vocês estão de parabéns. Então, aos presentes, eu pediria que fiquem, assim, aproveitem essas oportunidades, porque Brasil afora, vou dizer para vocês, é muito difícil que essas ações e atitudes aconteçam. Isso não é só no setor público que acontece aqui em Santa Catarina, é em outras instâncias também que a gente atuou, na área do agronegócio, na área da pessoa jurídica, nas empresas. Então, eu vejo que o Estado é o que é e lidera em vários indicadores e índices, não é à toa. É por causa de ações como essas que nós estamos tendo hoje. Então, estão de parabéns, nós estamos à disposição ali na Agência Centro, a superintendência também fica ali, né? O Luciano também fica localizado ali, faz parte da minha equipe. Então, temos um apreço muito especial pelo setor público. Contem conosco. Muito obrigado.
Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor vice-reitor da UNOESC Chapecó, Ricardo Antônio de Marco. Bom dia a todos. É com satisfação que eu saúdo o Dr. Wilson Pereira Júnior, diretor-geral do TRE. Saúdo também o Dr. Erneus de Nadal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em seus nomes, permita-me saudar as autoridades que compõem essa mesa, autoridades acadêmicas, autoridades dos poderes constituídos que se fazem presente, pelo qual nós agradecemos muito a presença de todos. De modo muito carinhoso, saudar os nossos acadêmicos e a todos que nos acompanham por vídeo e de forma presencial esse evento. Para a UNOESC, uma instituição comunitária do oeste de Santa Catarina, a primeira instituição do ensino superior do oeste de Santa Catarina, que teve a capacidade de reunir esforços para a melhoria da formação das pessoas. É uma instituição de quase 50 anos, que tem a permeabilidade e a penetração, como eu já disse, nesse grande oeste desse nosso estado, e somar esforços junto à Escola Judiciária Eleitoral e todos os órgãos públicos faz parte da nossa missão. Temos a certeza que o convênio firmado com a cessão de vagas específicas para os servidores públicos no nosso mestrado em Direito, e logo aí teremos o doutorado com muito esforço, com certeza ajudará a consolidação de uma formação cidadã mais consolidada. Cito isso porque, falando com o Dr. Erneus, que fará a palestra na sequência, destacamos que passamos por um momento bastante turbulento, né? E talvez elementos como caráter, moral e ética nunca tiveram tanto espaço e tanto apelo para serem discutidos nesse nosso meio. E nessa ordem, nesse sentido, a nossa instituição, a UNOESC, em especial o campus de Chapecó, se coloca sempre à disposição e se sente honrado em poder recepcionar esse evento, ao qual desejamos muito sucesso a todos. Obrigado pela presença de todos. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor vice-presidente da CAMOSC, Valdenei Ferrarini. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar primeiramente as pessoas que se fazem presente, já denominado no protocolo, nesta mesa de honra. Cumprimento especial também às pessoas que estão nesta manhã aqui conosco. Dizer que, em nome da CAMOSC, nós somos apoiadores, somos parceiros a esse evento. Então, o que nós temos para dizer que aproveitem ao máximo essa manhã, esse seminário municipal de agentes públicos e políticos, né? Para nós estarmos aí tirando as nossas dúvidas. Temos aqui grandes pessoas, grandes lideranças de várias representações das nossas entidades, né? Normalmente estão longe de nós, mas hoje estão aqui em Chapecó, perto de nós, né? Para nos ajudando. Então, eu queria novamente agradecer em nome da CAMOSC, né? Como vice-presidente, nosso presidente não pôde estar presente. Agradecer de fato, então, que nós possamos, então, tirar todas as nossas dúvidas neste dia, aproveitando o máximo. Nós temos aqui vereadores, colegas vereadores, os acadêmicos e, enfim, todo o público presente, que com certeza isso aí vai servir muito para nós estar melhorando a nossa gestão pública. Era isso, obrigado e tenham um bom dia. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Valmor Scolari. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar o doutor Wilson, que representa o TRE. Nosso muito obrigado pela disposição, por estar aqui na nossa cidade no dia de hoje. Cumprimentar o doutor Erneus, ex-deputado e também conselheiro agora do Tribunal de Contas, já há muito tempo, um grande conhecedor da área do direito, um legislador. Saudar o professor Ricardo, grande amigo, que representa aqui a instituição, a UNOESC, o Ferrarini, que representa a CAMOSC, e o senhor Israel, que representa o Banco do Brasil. Nosso muito obrigado pela presença de todos.
Cumprimentar o vereador Kleber, colega de bancada de Câmara de Vereadores de Chapecó, que representa a UVESC, a nossa instituição estadual. Saudar em especial os acadêmicos, os colegas, vereadores. Vejo aqui os vereadores de Caxambu do Sul, que vêm em grande número e que dão um exemplo de preocupação com os seus mandatos. E é isso que nós temos que ter a partir de agora. Não que antes não deveríamos ter, mas para quem viveu outros mandatos, para quem vem de outras legislaturas, nós sabemos a importância de que estejamos capacitados para atender não só o que a população nos cobra, não só o que as pessoas querem, não só a resposta daquilo que temos que fazer, mas também a fiscalização e a constante busca na excelência dos mandatos. O Ministério Público faz um papel importante e isso ressalto que todas as câmaras de vereadores deveriam fazer, e isso é uma sugestão para os vereadores. O que fizemos ontem, quando recebemos lá o doutor Alessandro, que é promotor aqui de Chapecó, de uma das áreas, e que trouxe números importantes, números alarmantes, por exemplo, com relação à perturbação do sossego público na cidade de Chapecó, do qual nós temos o compromisso de elaborar uma lei o quanto antes, de criarmos uma nova legislação mais eficiente e que dê tranquilidade para os cidadãos, dê tranquilidade para quem visita, para quem passa por Chapecó, e também possa dar um instrumento de combate a esse tipo de situação para os órgãos da segurança pública. Então, esta interação dos órgãos, Ministério Público, Judiciário como um todo, com o Poder Legislativo, é extremamente importante para que nós possamos criar mecanismos de controle, mecanismos importantes para a sociedade saber e acompanhar os nossos mandatos. Vamos viver ainda, senhores, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. E como agentes públicos, políticos que somos, né, sabemos da cobrança que vamos ter e do papel de transição que vamos fazer dessa fase ruim para uma fase boa que se avizinha logo ali na frente. Poucos, doutor Wilson, poucos vereadores têm o prazer e a oportunidade de ter a formação acadêmica, por exemplo, no curso de Direito. Poucos têm. Somos todos representantes do povo. A democracia emana do povo, do mais simples ao mais graduado. E por isso precisamos capacitar não só os nossos vereadores, mas os nossos técnicos, nossos servidores. Por isso os servidores da Câmara de Chapecó estão aqui, não faltam em nenhum dos congressos promovidos pelos órgãos, porque nós temos essa obrigação, capacitar os nossos servidores para nossa garantia e nossa proteção também pessoal. Porque, como eu disse, nem todos temos a oportunidade de sermos formados em Direito, de termos a graduação, a pós-graduação. Diferentemente, e aqui o Márcio Grosbelli, lá de São Domingos, Marcos foi colega do curso de Direito, tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em Gestão Pública pela UNOESC, então não são todos que têm esta oportunidade. Mas capacitar, através da Escola do Legislativo, do Tribunal Regional Eleitoral, das câmaras de vereadores, da UVESC, é uma grande oportunidade de passarmos por esse momento difícil e ser uma excelência. Chapecó faz e recebe todos com muito carinho. E Santa Catarina, como disse o representante do Banco do Brasil, é pioneira nessa qualificação dos seus agentes públicos e certamente vai servir de exemplo para todo o Brasil. Boa palestra, doutor Erneusto. Espero que todos possam aproveitar o máximo do seu conhecimento. Bom dia a todos e um bom dia de trabalho. Neste momento, desfaz-se a mesa de autoridades para darmos início ao seminário. Para proferir a palestra, dando início ao nosso seminário com o tema O Despertar da Ética no Combate à Corrupção, convidamos o senhor, já na mesa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Erneusto João de Nadal. Erneusto de Nadal é bacharel em Direito, conselheiro e diretor do Instituto de Contas do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Foi deputado estadual de 1990 a 2009. Com a palavra, para proferir sua palestra, o senhor conselheiro Erneusto de Nadal.
De início, quero manifestar a minha alegria por rever tantos e tantos amigos, servidores públicos, acadêmicos, com quem tive o prazer, a alegria e a oportunidade de conviver por 5 mandatos como deputado e agora por 8 anos como integrante do Tribunal de Contas e agora coordenador e supervisor do Instituto de Contas Rui Barbosa. Mesmo que nós tenhamos 2 eventos no mesmo horário, e muitas pessoas já se retiraram, eu vou fazer uma referência às que estavam sentadas aqui à mesa, e vou tomar o cuidado com o tempo. O conselheiro Salomão Riba Júnior sempre dizia o seguinte: quando sair o quinto, a quinta pessoa que está sentada no auditório, é uma demonstração que nós temos que reduzir o nosso tempo e começar a encerrar a nossa manifestação. Excelentíssimo senhor juiz eleitoral, Dr. Wilson Pereira Júnior, que nesse ato representa o TRE, o nosso presidente, desembargador Antônio Monteiro da Rocha, presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Dr. Valmor Scolari, vice-presidente da ACAMOSC, senhor Valdenei Ferrarini, vice-reitor da UNOESC, Dr. Ricardo Antônio de Marco, e o senhor gerente-geral da agência do Banco do Brasil, senhor Isael Kremer. A minha manifestação não é uma palestra, é uma conversa com vocês, até porque eu não sou um palestrante profissional. Mas acumulo, ao longo dos anos e dos bancos escolares, algumas experiências que, se me permitem, quero compartilhar com todos vocês. E o tema é um tema que requer, muitas vezes, um certo cuidado para tratar. Não estamos na antiga Roma, que quando alguém se insurgia no Senado, e o próprio Cícero, há 100 anos antes de Cristo, foi executado. Mas mesmo assim temos que tomar todos os cuidados para que, sem mesmo ter a intenção, possamos incorrer em alguma manifestação que deixe algumas pessoas talvez desconfortáveis. E o tema é o despertar da ética no combate à corrupção. Mas antes de falar do tema propriamente dito, me parece necessário e importante que se faça algumas manifestações com relação à fiscalização interna e externa colocada à disposição da população através das instituições. Falo primeiramente do Tribunal de Contas, que tem a função opinativa quando recomenda ou se manifesta contrário num parecer com relação às contas do prefeito municipal e também do governador e também das demais instituições do Estado de Santa Catarina, que estão junto com as contas do governador, e das empresas públicas de todo o Estado. Além disso,
nós temos uma função que é consultiva, quando nós respondemos dúvidas geradas pelo nosso jurisdicionado. As dúvidas podem ser, inclusive, endereçadas através de cidadão, partido político, sindicato. E temos a função jurisdicional, quando imputamos um débito, quando expedimos uma cautelar, quando impomos uma multa aos nossos jurisdicionados todos, que são todas as empresas públicas do Estado de Santa Catarina, e aonde houver um centavo de dinheiro público do nosso Estado, até porque o do país é por conta do Tribunal de Contas da União. Nós temos ainda a função e a tarefa de orientar, temos a função de determinar providências ao agente público e temos ainda a função de recomendar que se corrija uma determinada situação dentro do órgão público. Então, basicamente, estas são as funções do Tribunal de Contas. Mas, falando de fiscalização, de controle, eu também quero me dirigir e me manifestar aos outros aspectos de controle que nós temos. As nossas prefeituras, Câmara de Vereadores, o próprio Tribunal de Contas, as instituições têm um controlador interno. O controlador interno tem, inclusive, responsabilidade solidária. Se deixar de comunicar ou deixar de se manifestar diretamente ao prefeito ou ao governador ou ao secretário da Fazenda, ele é responsável solidário pelos atos praticados que não sejam republicanos e que não estejam de acordo com a legislação. Junto com isso, nós temos outros instrumentos extremamente importantes. São os conselhos estaduais e municipais. É um fórum onde poucos, quero acreditar que poucos aqui, conhecem esse fórum. Mas é o fórum que trata da criança, do adolescente, trata do idoso, trata da saúde pública, e são muitos consultivos, outros deliberativos e paritários, à exceção da saúde. E são conselhos importantes, onde o cidadão tem a oportunidade de manifestar a sua opinião, onde o cidadão tem voz. Mas nós temos, agora, recentemente também, um outro órgão de fiscalização, que são os nossos observatórios sociais. Os observatórios sociais, que têm como formação líderes de todas as categorias, profissionais liberais, empresários, acadêmicos, estudantes, enfim, são inúmeras as pessoas que fazem parte do Observatório Social, que nos municípios fiscaliza as licitações e muitas vezes evita com que dinheiro público seja desviado da verdadeira finalidade, que é o atendimento à nossa população. Então, estes observatórios sociais, eles transformam a indignação, são pessoas que estão indignadas com o que acontece nesse país, transformam a indignação em atitude. E a atitude é essa fiscalização, sem que eles percebam qualquer remuneração, e essa fiscalização é em favor de nossa sociedade. Em 2003,
o Tribunal de Contas, em conjunto com o Ministério Público Estadual, desenvolveu uma campanha cujo título está vazado nos termos seguintes: o que você tem a ver com a corrupção? E essa campanha se espalhou pelo Estado afora e tratou de coisas mais corriqueiras, do dia a dia, e tratou disso dentro das nossas universidades, dentro das nossas escolas, distribuindo camisetas, livretos, das infrações básicas de cada dia. Estacionar o automóvel num lugar de deficiente quando não se é deficiente, subornar um guarda, fazer um gato na energia elétrica, furar a fila, são pequenas infrações que levam a população a praticar depois desvios muito maiores. E essa campanha nos permitiu, durante muitos e muitos anos, discutir o assunto no Estado, como eu disse, mas também fazer manifestações públicas. Foi, de fato, uma campanha muito exitosa. Em 2006, o Tribunal de Contas de Santa Catarina realizou um seminário internacional, onde estavam integrantes do Mercosul, da Comunidade Europeia e também autoridades importantes aqui de nosso país. E nesse seminário, nós tivemos a oportunidade de analisar uma pesquisa. E essa pesquisa fala que 90% da nossa população, de 2.000 pessoas consultadas, age em benefício próprio. Acham que o político age em benefício próprio. 82% consideram o político corrupto. 95% da população representada por essas 2.000 pessoas consideram que superfaturar as obras e desviar recursos para benefícios particulares é algo inaceitável. Mas eu abro um parênteses para convidar, com muita alegria, ex-presidente da Assembleia, José Rios, se quiser tomar assento à mesa ou sentar aqui à frente. Eu estou fazendo algumas manifestações, mas quero lhe dizer que temos a honra e a alegria de tê-lo aqui presente. Eu sei que, como presidente da Escola do Legislativo, Vossa Excelência estaria aqui para abrir o evento também, conjuntamente com o TRE. No entanto, não foi possível por conta do evento paralelo. 89% das pessoas consideram inadmissível o Caixa 2. 82% da população. Mas agora vem um dado que, para mim, a meu modo de ver, a meu modo de sentir, é estarrecedor. 75% da população admitem que, se eleitos para um cargo público, podem cair na tentação de se locupletar. 75% da nossa população. Então, a nossa população é um corte perfeito da nossa classe política do país. Porque pensa assim. E ainda, o meu diretor, o Vadinho, me disse o seguinte: o Erneus, nesses 75% aqui não estão aqueles 10 ou 15% que tiveram o constrangimento de dizer que também poderiam fazer ou praticar essa tal atitude.
E 98% dos entrevistados confessaram que pessoas próximas às suas relações sociais praticaram no dia a dia, no ato do cotidiano, atos condenáveis e em pequenas ações. E só 64% acham o povo brasileiro honesto. É certo que uma grande crise moral e ética afeta o nosso país. E isso exige que nós tomemos as providências com a realização desses atos ilícitos, com relação a esses atos ilícitos. Se não, vejamos, quando reunimos em 2006 os tribunais de contas de uma grande parte do mundo, os de maior ou menor desenvolvimento, os países de maior ou menor desenvolvimento, todos eles têm problema de corrupção. Mas todos eles tomam providências firmes, enérgicas. E aqui no nosso país, as providências são extremamente morosas e extremamente amenas. Quando eu falei antes da antiga Roma, Cícero, que foi o grande poeta, o grande tribuno, o grande advogado, o homem que deixou escritos e que ocupou vários e vários cargos, inclusive o mais alto da República, o Senado da República, Cícero foi o responsável pela tocha da liberdade por mais de 2000 anos lutando contra a corrupção e contra os desvios. E Cícero foi executado. E Roma, que tinha uma corrupção muito forte, caiu e foi para a ditadura militar. E que, através de benesses para com a população, se manteve por algum tempo e depois, como conhecemos na história, a grande República de Roma deixou de existir na plenitude da sua força reconhecida naquele período histórico e até nos dias de hoje. Cícero dizia o seguinte: nós precisamos ter um orçamento equilibrado. Cícero afirmava também que, além do orçamento equilibrado, deveríamos diminuir a arrogância e a prepotência dos nossos governantes. E o pagamento das dívidas externas deveria ser moderado, pois poderia levar o país à insolvência. Mas o orientador de Cícero, Scaevola, um grande advogado da antiga Roma, fez uma afirmação muito dura, quando disse: a lei é uma prostituta que sorri para a carteira mais recheada. E isso nos leva nos tempos de hoje a nos fazer grandes indagações. Se nós observarmos uma dupla caipira que enriqueceu neste país de forma não explicável e que issa um iate e leva para o exterior para o lazer da sua família. Eu não tenho nada contra caipira,
mas também não tenho nada contra doutor. Acho que caipira e doutor que metem a mão no dinheiro público tem que parar na cadeia. Não tem outro caminho. E esse fatalmente é o caminho para todos aqueles que experimentam a corrupção. Nós já tivemos 2 presidentes da República cassados, o Collor e a Dilma. Está na iminência, está em julgamento agora o atual presidente pelo TSE e também possivelmente por conta de outros atos. Mas nós precisamos nos indignar, nos insurgir. Nós precisamos, através do nosso sentimento de cidadão, combater a corrupção. E lá no nosso tribunal, nós temos a figura da denúncia, que pode ser feita por qualquer cidadão, e a representação por quem tem CNPJ. E ainda temos a ouvidoria, que de forma anônima, sem identificação, as pessoas podem fazer uma denúncia de um ato de corrupção que esteja sendo praticado. E um ato de corrupção, meus amigos e minhas amigas, no verdadeiro e estrito sentido da palavra, mata a gente. Sim. Porque aqueles que estão na fila da saúde esperando por uma cirurgia, por um exame médico, aquele que precisa de um antibiótico, de um tratamento para o câncer, que em Santa Catarina, o próprio CEPAM está em dificuldades para comprar o medicamento para atacar esse mal tão terrível. E tivemos épocas de greve em Santa Catarina, quando as cirurgias eram necessárias para que se pudesse combater esse mal, ao menos dando uma sobrevida. Nós não tínhamos médicos e enfermeiros para fazer a cirurgia necessária, que todos sabem é o início de combate dessa terrível doença. Cervantes já dizia: dentre os inúmeros trabalhos que um gestor tem, um governante tem, o maior deles, quem sabe, é de ouvir a população. Então nós precisamos ouvir a população. Agora, por um outro lado, vamos falar um pouquinho de ética. O que na nossa concepção é ética? Filosoficamente, a meu ver, ética é fazer o bem à sociedade. É fazer o bem comum. Ética é se portar de acordo com o que manda a lei, o que mandam as estruturas da nossa legislação, no exercício dos cargos a que somos levados, ou mesmo os servidores públicos, concursados ou comissionados. Eu poderia falar sobre ética, o que é ético e o que não é ético. O que não é ético? Ética é fazer o bem à sociedade. O que é fazer o bem à sociedade nesta hora? É dar melhores condições de vida para a nossa população. É dar oportunidades para que os nossos filhos estudem, porque aí sim eles vão ter uma oportunidade de se posicionar melhor na vida, de ter uma vida com mais conforto, com mais condições. Ética, que é fazer o bem comum e o bem à sociedade, é cuidar da saúde, para que
àqueles que dela precisam, e é uma obrigação do Estado o atendimento da saúde, e um direito do cidadão, para aqueles que dela precisam, possa contar com esse atendimento, que sem saúde não há condição de trabalhar, não há condição de lazer, não há condição de estudar. Agora, se nós partirmos para o que não é ético, o que não é ético? Não é ético, e na pesquisa do Ibope, eu já salientei que superfaturar obras, desviar recursos, não é ético. Não é ético deixar morrer pessoas na fila da saúde. Não é ético. Não é ético nos comportarmos infringindo a lei. E assim poderíamos ir falando do que não é ético por muito tempo. No entanto, eu acredito que com relação à ética, nós não temos condições de resolver, as instituições por si só, por conta própria, não têm condições de resolver os graves problemas que afetam o nosso país. Nesse nosso seminário de 2006 também, a constatação que se chegou é que a corrupção tem várias faces, vários viés. O político, porque solapa a economia. Vocês sentiram? Outros países não sentem como o nosso sente, porque não tem essa ingerência tão forte na economia. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um presidente que o mundo todo está apreensivo com as atitudes dele. No entanto, a economia não sofre abalos, porque lá o Estado tem uma ingerência quase zero na economia. E aqui não. Aqui nós não temos o Banco Central autônomo. Aqui, qualquer movimento na economia, na política, interfere na economia. E a economia gera essas crises graves que estamos vivendo, deixando as pessoas sem trabalho, sem condições de manter a sua família. Então esse é o grande problema, um dos grandes problemas. O econômico, porque dilapida o erário. Nós estamos vendo no Brasil, foi dilapidada uma empresa que jamais imaginávamos pudesse ser possível, igual a Petrobras. E tantas outras, agora vem a CPI do BNDES. E o ético, porque destrói a vida em comunidade. O social, porque desvia recursos públicos em benefício de poucos. Portanto, vivemos, sem dúvida nenhuma, uma crise, talvez a maior de todas as crises já vivenciadas neste país. Rui Barbosa, em manifestações célebres com relação a esse assunto, disse o seguinte: quer-se curar a crise econômica, a crise financeira, a crise administrativa, e se descura a verdadeira crise, que é a crise de caráter, da consciência de cada um, do pudor, da crise moral e social e humana que o nosso país atravessa. Lá atrás, Rui Barbosa, em 1914, num discurso no Congresso Nacional, já dizia:
de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se às mãos de poucos o poder. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Quero dizer a vocês que é uma manifestação muito profunda. Os homens de bem, muitos deles, chegam a essa conclusão. Por isso, 75% que diz que se chegasse ao poder, também iria se locupletar. Enfim, eu já falei por muito tempo, mas volto a repetir. Talvez, ou de certeza mesmo, estamos vivendo a maior crise ética e moral do Brasil. E sem a participação efetiva do cidadão para mudar o estado de coisas, com comportamentos do próprio cidadão mais éticos, desde o seu cotidiano até a escolha dos seus representantes políticos, não se conseguirá construir um país mais justo, coeso e ética. Porque para sair da crise, nós precisamos de coesão, precisamos de paz e precisamos de integração. Senão nós não temos caminhos para sair da crise. E as instituições sozinhas precisam, como disse há pouco, do cidadão, precisam do acadêmico, precisam de nós que estamos aqui, que ocupamos funções, precisamos do deputado Merizio, precisamos do juiz eleitoral, precisamos do servidor público, precisamos dos servidores públicos que têm agora o projeto Qualifica, para melhorar o seu desempenho junto à comunidade. Nós precisamos de todos para podermos sair desta crise, que, como disse Rui Barbosa, não é só econômica e administrativa. Ela é ética, ela é moral e ela é de caráter. Finalizando mesmo, via preocupação aqui. O homem não vive só. Vive para os filhos e para os filhos dos filhos, e vive neles. Se o Senhor se resignar a morrer sem fazer um esforço para se defender e para melhorar este país, para trazer ética, moral e firmeza de caráter, estará desonrando o seu nome, a memória do seu filho e a existência dos filhos deles. É isso que, de forma simples, de forma objetiva, eu penso do que é ético, do que não é ético, do que é moral, do que não é moral, e acredito que no meio das nossas universidades há um terreno fértil para plantar a semente da virtude, para que o homem não se envergonhe de ser sério e de ser honesto. E por isso mesmo, o Instituto de Contas está recebendo convites para fazer manifestações sobre ética em várias universidades. Nós temos lá no tribunal um projeto que se chama Portas Abertas, mas é lá na capital do estado. E é muito mais fácil o Tribunal de Contas
se deslocar até cada um de vocês do que o contrário. Até porque são poucas as turmas que vão lá no projeto Portas Abertas. E temos também a intenção de trazer um projeto de pós-graduação para o interior do nosso estado, já que na última sexta-feira, lá na capital, nós diplomamos os alunos formados em pós-graduação. E com um custo republicano. Nós gastamos em torno de R$57 mil para proporcionar ao servidor público que tivesse interesse o curso de pós-graduação. E estamos encaminhando agora o curso de doutorado. E esta orientação e essas atitudes que tomamos, essas iniciativas, são para que nós possamos construir um Brasil mais justo, mais ético e que possa receber a todos de braços abertos. Obrigado. Agradecemos ao senhor Erneuso de Nadal pela brilhante palestra e convidamos para fazer uso da palavra, para sua saudação, o excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente da Escola do Legislativo, Gelson Merizio. Bom dia a todos. Quero saudar o prezado desembargador do TRE, amigo Tigi, se assim posso chamar, querido amigo Erneuso Nadal, ex-deputado por vários mandatos e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, e, na forma especial, os estudantes que aqui estão. A Escola do Legislativo tem sido, ao longo desses últimos 10 anos, um instrumento de debate, um instrumento de aproximação com o futuro do Brasil. Foram muito sábias, muito pertinentes as colocações feitas pelo conselheiro Erneuso Nadal, porque desnuda o momento atual do Brasil. Eu apenas quero acrescentar às suas palavras algo que, para mim, é a matriz de todas as nossas crises. Muito mais do que a ética, muito mais do que a moral, que são extremamente relevantes. O Brasil vive uma crise de líderes, porque, por um fato histórico, nós estamos numa transição de ciclos políticos, de ciclos de poder. A geração política que hoje está deixando a vida pública, ela vem lá de 1958. Nós vamos 50 anos de uma mesma geração política. Este vazio que se cria é a matriz para todos os nossos problemas, principalmente esses narrados pelo conselheiro Erneuso. Podermos, através do debate com a juventude, com as mulheres, incentivarmos e criarmos avenidas para que os jovens, as mulheres, participem da vida pública, é o único caminho que tem o Brasil e que tem a humanidade. Porque o nosso sistema ele é muito perverso. Quando nós atribuímos, com justa avaliação, a grande maioria das mazelas públicas brasileiras à classe política, nós também deixamos de fazer uma reflexão. A cada 2 anos, nos municípios, e a cada 4 no cenário estadual, é 4 para cada um, no Estado, na nação e também dos municípios, portanto, a cada 2 anos nós temos uma eleição, o ano que vem teremos uma, nós temos, na verdade, um recall completo da classe política. Basta o cidadão não escolher aqueles que tiveram uma conduta que não é pautada pela ética, pautada pela honestidade e pela transparência. E por que isso não ocorre com efetividade? Na minha visão, por 2 questões básicas. Primeiro, porque havia, até muito pouco tempo, um distanciamento, especialmente dos jovens, do processo político. As redes sociais, as novas formas de comunicação, tornaram isso no passado.
Hoje é a plena consciência dos jovens, das mulheres, dos cidadãos, de tudo o que acontece no Brasil. Absolutamente tudo. Portanto, todos têm os elementos e as informações para, no ano que vem, fazerem um recall da classe política. O que é que falta para se confirmar, se configurar este processo? Falta a disposição de jovens, de mulheres, em ingressar na vida pública, a se disporem a abrir as suas vidas e poderem se submeter à vontade das pessoas. E aí é que vem a nossa grande dificuldade. O nosso modelo de participação, por isso a importância desse debate feito pelo TRE, feito pelos poderes de Santa Catarina, para que se construam portas de entradas que permitam dar àqueles que venham a exercer função pública o orgulho da função que ocupam. Hoje está tão generalizado, está tão banalizado este processo de representação, que é difícil identificar num jovem de bem, com idealismo, com vontade de servir, a disposição para participar deste processo. E essa é a nossa grande missão, revertermos este quadro e fazer com que pessoas que até então não participavam da vida pública possam participar. Porque não imaginem que será de outro caminho que virão as soluções, senão do ambiente político, do ambiente que faz parte da organização do Estado como ela está. Por isso, apenas relatarmos dificuldades, relatarmos mazela, não resolve nossas vidas, não melhora a vida das pessoas, não resolve os problemas da saúde, não resolve o problema da segurança pública. Nos dispormos a participarmos dela com efetividade é o caminho para iniciarmos a solução. E quando falo isso no ambiente universitário, não há local mais apropriado. A nós, que já temos obrigações e funções, nos cabe a todos construirmos as portas e as ferramentas para que isso aconteça. Por exemplo, deveríamos todos defendermos que as vagas destinadas às mulheres não fossem apenas nas candidaturas, mas fossem no exercício dos mandatos. As mulheres são, no Brasil, o grande celeiro intelectual, moral e ético que não participam da vida pública por não terem oportunidades efetivas. Não de se candidatarem, porque os partidos fazem uma verdadeira caça àquelas que se dispõem a disputar. Mas é um ambiente hostil, é um ambiente onde as oportunidades são muito pequenas. Garantir-lhes vagas efetivas é o primeiro grande passo. E por que essas mudanças não ocorrem? Não ocorrem porque não há, como disse o conselheiro Erneus, a efetiva participação, especialmente dos jovens, que é o que nós todos queremos mobilizar e fazer crescer com eventos como este, promovidos pelo TRE, do qual a Escola do Legislativo foi parceira desde o princípio. Por isso, sucesso, parabéns a todos que aqui estão, e que possamos a cada dia darmos um passo para frente na melhoria das nossas instituições. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz eleitoral, Wilson Pereira Júnior, para fazer a entrega de um exemplar da revista científica do TRE Santa Catarina, Resenha Eleitoral, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Gelson Merizio e ao excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Erneus de Nadal.